Seja bem-vinda, apaixonada por viagens, a esse evento chamado Viaje Mais Gastando Menos. Meu nome é Sara e eu sou especialista em planejamento de viagens e com isso já conheci 18 países diferentes. Eu vou te ensinar como você também pode realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. E como isso vai poder te ajudar? Você não vai mais jogar dinheiro fora nas suas viagens. Você vai viajar muito mais. Você vai viajar com conforto, com segurança, com liberdade e você vai viajar de uma forma muito melhor. Mesmo que você ainda não tenha o dinheiro para essa viagem, nem saiba quando você vai realizar essa viagem, ou nunca tenha feito uma viagem internacional ou planejado uma viagem para fora do país, ou mesmo que você nem saiba inglês ou o idioma do seu destino turístico. Você deve estar pensando, isso parece um sonho, como que eu vou conseguir realizar isso? Eu quero te mostrar pessoas que também são apaixonadas por viagens como você, o que elas disseram sobre isso? Viajava com a agência. Viajava com Sempre a com a agência de viagem. agência. Ai, eu tinha medo de Eu tudo. sempre falo assim, é mais prático, eu vou ali na agência e se eu comprar alguma coisa aqui, der errado e não sei o quê, eu ficava com medo. Aí você ficava muito, tipo assim, preso naquele roteiro deles. Desde que eu conheci a Sara, eu aprendi a viajar por conta própria. Aqui a gente pode montar o próprio roteiro, igual, tô com vontade de conhecer esse hotel, vou alguns dias para esse, vou alguns dias para outro, entendeu? Eu consigo montar o que eu quero. Hoje eu não tenho medo mais. Eu viajei umas 5 vezes, 5 ou 6. Coisas que eu fazia, tipo assim, 1, 2 vezes por ano. Uma para Cana, eu fui para Caju, eu fui para Búzios, eu fui para Salvador, e aí eu fui para Itacaré, por conta da economia. Ajudou muito. Daria uns 60, 70%. É porque eu pego até o caro. Eu sou aborrecida. Eu me sinto mais livre. Tem mais segurança. Não, valeu muito a pena. Muito, muito. Só a economia que eu tive, Muito bem. fora que eu vou viajar ainda, né? Que eu Né? comecei a, planejar mais viagens, sabe? Tem Eu uma tinha viagem. tanto, assim, sonhos, assim, de viagem, não. Acho que eu comecei depois que eu conheci a Sara. Eu sempre ia nas datas caras, recorria a uma agência, porque a minha insegurança era grande em relação aos aeroportos. Eu tinha muita dúvida, eu tinha muito medo, acho que a palavra é essa, de perder o voo e não saber o que que eu fazia em outro lugar, às vezes não sabia a língua e tudo. A única coisa da agência que me incomodava é o dinheiro, os cobre, o dinheirinho, os cobrinhos, muito, muito dinheiro. Eu fui agora, o mês passado, Madrid, e Portugal, uma parte de Portugal, Lisboa. Eu fiz tudo sozinha, tudo que eu aprendi no centro de Madrid, que você anda de graça, entendeu? Se eu fosse pela agência, ia me cobrar para me levar, por exemplo, para a estação de Atocha. Hoje eu tenho coragem de sair com a minha família para um país que eu nem domino a língua, porque eu também aprendi estratégias que você pode utilizar para te ajudar até na língua. Eu não sabia. O método da Sara, eu vou viajar muito mais. Além disso, eu quero te mostrar algumas das nossas últimas viagens. Como a gente conseguiu fazer viagens extraordinárias com essa economia absurda. Olha só, uma das nossas últimas viagens foi para Santiago do Chile. Eu queria muito ver a neve. E a gente fez um orçamento para fazer essa viagem, uma viagem de 5 dias. E o orçamento dessa viagem foi de R$ 7.360 para 2 pessoas. E o valor do nosso roteiro, fazendo do nosso jeito, utilizando várias estratégias, a gente gastou o valor de R$ 2.750 para nós dois, para mim e para o meu marido. Ou seja, nós fizemos uma viagem 63% mais barata e fazendo tudo do nosso jeitinho, de forma personalizada. Olha só, outra viagem que nós fizemos recentemente. A gente foi para o Caribe conhecer as lindíssimas ilhas de Aruba e Curaçao.
E antes dessa viagem eu também fiz um orçamento numa agência. E olha o valor desse orçamento para as passagens e para as hospedagens. R$ 23.995 para 2 pessoas. E agora, quanto que ficou o nosso roteiro, que a gente fez por conta própria, utilizando várias estratégias? Ele ficou em R$ 5.044, os mesmos itens desse pacote. Ou seja, mais de 70% de economia, quase na verdade 80% de economia, e nós economizamos R$ 19 mil nessa viagem com esses itens. E sempre da mesma forma, fazendo um roteiro diferenciado, personalizado e com muita economia. Agora, pense aqui comigo, que tal você também tirar seus sonhos de viagem da gaveta? Pensa aí, para um pouquinho. Pensa, qual que é o destino dos seus sonhos? Quem sabe ele pode ser um país da Europa, como Portugal, como a Itália, como a Suíça. Ou quem sabe pode ser conhecer com a sua família os parques da Disney. Ou quem sabe seja esquiar na neve ou conhecer outras paisagens lindíssimas aqui da América do Sul. Pois é, você já imaginou você viajando com liberdade, com segurança, viajando muito mais, proporcionando experiências inesquecíveis de viagem para sua família, tendo lindas histórias de viagem para contar para os seus amigos e lá no futuro até para os seus netos, ou olhando para trás e vendo que você viveu uma vida plena e realizou seus sonhos. Olha só, isso tudo não é mágica. Existe um método, um passo a passo para você chegar nesse resultado. Mas antes de te mostrar como isso é possível, eu quero te contar como eu cheguei nesse método. Olha só, eu sou um pouco assim como você. Eu desde criança sou apaixonada por viagens. Interessante que quando eu era criança, eu escrevia nos meus cadernos de escola os lugares do mundo que eu gostaria de conhecer. Só que meus amigos de escola me criticavam, porque eles achavam que eu sonhava muito alto. Porque naquela ocasião a gente não tinha a mínima condição de fazer viagens, quanto mais viagens internacionais, porque eu vim de uma família muito humilde. Eu fui conhecer a praia mesmo, eu já era adolescente, e eu fui a convite de uma família de uma amiga, porque a gente não tinha condições financeiras para poder fazer viagens. E eu sempre, à medida que eu fui crescendo, eu ficava vendo o preço, né, dos pacotes de viagens, das viagens internacionais, e eu me sentia muito frustrada porque eu ficava pensando como eu vou realizar tantos desejos de viagem que eu tenho, tantos sonhos de viagem, eu quero conhecer vários lugares do mundo. Mas eu achava aquilo tudo muito distante. Toda vez que eu olhava o preço de uma viagem, aquilo parecia mais distante para mim. Mas aí o tempo passou, eu comecei a trabalhar, né? E aí comecei a fazer algumas viagens pelo Brasil, comprando pacotes, dividido aí de 10 vezes, né? Como muitas pessoas fazem. Mas não era exatamente aquilo que eu queria mais, eu queria conhecer o mundo. E aí, à medida que eu fui trabalhando, eu tive uma grande ideia. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma agência de viagens. Pois é, olha a minha ideia. E eu fiz isso. Eu tinha um carro super simples na época. Eu vendi esse carro para poder abrir essa agência. Por quê? Naquela época, o que eu pensava? Eu pensava o seguinte, se eu tiver uma agência de viagens, eu vou ter muitos descontos para poder viajar. E aí, eu também vou poder ajudar várias pessoas a poderem realizar também seus sonhos de viagem, né? Então, eu vou viajar muito mais barato e ainda vou trabalhar com um sonho que eu tenho. Então, na minha cabeça, mesmo eu já tendo um trabalho ali, eu via que eu não tinha condição de realizar aquelas viagens que eu queria e eu tinha encontrado agora o mundo ideal para poder realizar minhas viagens. E aí, enfim, eu abri essa agência de turismo. E logo eu decidi fazer a primeira viagem internacional com meu marido. E o que a gente fez? Comprou um pacote de viagem na minha agência, né? Aí eu tive desconto de todas as comissões ali daquele pacote e a gente foi fazer uma viagem para a Europa. A gente foi conhecer alguns países como a França, a Holanda, a Inglaterra e a Bélgica. O nosso primeiro destino era Paris.
Agora pensa comigo, aquela criança que ficava escrevendo nos caderninhos os destinos dos sonhos, conhecendo e vendo pela primeira vez a Torre Eiffel brilhando. Realmente foi muito emocionante. Mas aconteceu uma coisa inédita nessa viagem, uma coisa assim incrível que mudou completamente a minha forma de enxergar as viagens. O que acontece? Nessa viagem, o que eu e meu marido decidimos? Que a gente iria para Paris alguns dias antes do início daquele roteiro de viagem. E o que aconteceu? A gente assim fez, a gente ficou alguns dias antes em Paris e a gente conheceu muitos lugares de Paris, a gente foi em vários pontos turísticos, a gente transitou pelo metrô, mesmo eu sem sabendo inglês, a gente conseguiu comunicar, conheceu vários lugares com muita liberdade, com tranquilidade, a gente conheceu lugares diferentes, né, durante esse período. E aí o que aconteceu? Na hora que terminou esse período que a gente estava, né, ali fazendo esse roteiro personalizado, a gente entrou naquele roteiro daquele pacote que a gente tinha adquirido. E aí eu comecei a ver a diferença, né, daquele momento, daquele período, daquela experiência que a gente teve, nossa, ali com liberdade, daquele pacote de viagem, daquele roteiro com aquele grupo de pessoas. A gente começou a fazer ali vários passeios com aqueles ônibus turísticos. E em um dado momento uma coisa mexeu muito comigo. Porque eu observava que a gente não tinha a liberdade que a gente queria naquele passeio. Eu comecei a tirar várias fotos de vários pontos turísticos ali da janela daquele ônibus. E aquelas fotos não ficavam boas. E cada lugar que a gente parava para poder conhecer, a gente tinha um tempo limitado para poder conhecer, a gente não podia fazer, né, as coisas no tempo, na velocidade que a gente gostaria. E à medida que eu fui vivendo aqueles momentos ali em Paris, dentro daquele roteiro de viagem, eu fui comparando aquela experiência com a experiência que a gente tinha tido anteriormente, de que a gente, né, estava ali de forma livre viajando por Paris. E eu ainda fiquei pensando o quanto eu poderia ter economizado na minha viagem se a gente tivesse feito essa viagem por conta própria. Porque naquele momento eu não sabia, não conhecia estratégias para baratear a viagem. Mas eu já sabia que eu estava pagando por muitas comissões nessa viagem toda. Inclusive porque eu, né, era proprietária da agência e sabia como as coisas funcionavam. E aí, gente, o que aconteceu? À medida que eu fui andando naquele ônibus e tirando aquelas fotos ali de dentro do ônibus, daqueles pontos turísticos que eu tinha visitado pessoalmente antes, tinha feito uma viagem ali, um roteiro antes, totalmente fora do óbvio, eu fui vendo que eu gostava eu tinha descoberto ali, na verdade, um novo jeito de viajar. Um jeito de fazer realmente um roteiro extraordinário, diferente dos roteiros comuns e ainda muito mais econômico. Então aquilo mudou para sempre a minha forma de viajar e aquilo mudou a minha mentalidade. Enfim, a viagem finalizou, a gente voltou, né, para nossa cidade e eu já voltei com uma ideia de vender aquela agência, porque começou a não fazer sentido mais para mim vender roteiros prontos, porque eu comecei a acreditar, né, e eu tinha ali certeza de que fazer um roteiro personalizado, diferente dos roteiros comuns, me ajudaria a economizar muito e ainda fazer uma viagem totalmente diferenciada. Então não fazia mais sentido vender pacotes prontos para as pessoas. E a partir daí, a partir da venda dessa agência, que eu realmente decidi vender a agência, eu comecei a fazer o planejamento junto com meu marido dos nossos próprios roteiros de viagem. E o que eu fui fazendo? Eu fui pegando cada ponto da organização de uma viagem e analisando como eu poderia personalizar aquele ponto, né, aquela etapa da minha viagem e como que eu poderia economizar naquela organização daquela etapa da minha viagem. E aí eu comecei a estudar e desenvolver estratégias para poder fazer isso. Para sair do óbvio, para ter uma viagem com experiências superiores, para economizar, usando estratégias como, por exemplo, cartões de crédito, milhas aéreas,
técnicas de planejamento financeiro, técnicas de planejamento para que a organização dessa viagem fosse mais rápida, em menos etapas, né? Porque eu trabalhava muito nessa época, tinha uma carga horária de trabalho muito extensa e eu trabalhava com gestão educacional, gestão financeira e eu tinha acesso a muito conhecimento nessas duas áreas. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer as várias viagens com o meu marido dessa forma, usando essas técnicas e essas estratégias que eu tinha reunido nos vários cursos que eu fiz, nas várias experiências que eu fui acumulando da viagem, com a experiência que eu tive na agência de turismo. Então eu fiz ali um mix de tudo que eu tinha aprendido e a gente começou a viajar. E a gente começou a viajar muito, a gente conheceu vários lugares, como a gente vem conhecendo até hoje. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tinha acabado de criar um método novo, totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido e aprendido para me poder realizar minhas viagens e que pudesse unir o extraordinário para ser uma viagem realmente totalmente diferenciada da de todo mundo e que fosse uma viagem muito mais econômica. E aí, enfim, eu comecei a sentir que eu podia realmente tirar os meus sonhos de viagem da gaveta. Finalmente, aquela menina frustrada, que achava que não conseguiria jamais realizar seus sonhos, estava ali diante deles, realizando seus sonhos de viagem. E aí eu pensei, porque diante de todas essas etapas, muitas pessoas me procuravam na agência, fora da agência, para poder aprender, para me poder ajudá-las a desenhar roteiros, a fazer consultorias com elas e mentorias para elas aprenderem essas estratégias, para poder desenhar de forma personalizada seus roteiros. E aí, como eu já tinha esse método todo estruturado, eu pensei, por que não compartilhar esse método, esse novo jeito de viajar com as pessoas? E é por isso que eu vim para aqui, né? Para expandir esse conhecimento para muitas pessoas na internet, porque se ele me beneficiou tanto, se ele me ajudou a realmente tirar vários sonhos de viagem da gaveta, por que negar isso a tantas pessoas que querem fazer o mesmo e que não veem essa perspectiva? Então, nesse método, eu pensei, eu vou dar um upgrade nas minhas viagens, né? Quando a gente fala de upgrade, a gente pensa de upgrade, né, de uma passagem aérea, por exemplo, você ir para uma categoria muito melhor num voo ou numa hospedagem e às vezes não gastar nada mais com isso. E é exatamente isso que eu pensei com toda essa metodologia que eu criei. Por quê? Os roteiros hoje de viagem, né, os roteiros que normalmente as pessoas compram, eles são roteiros prontos, né, que são ali otimizados para serem iguais para todo mundo. E os roteiros que são realmente personalizados, com o DNA do viajante, eles atendem a um perfil de classe de alta renda. Por quê? É um custo muito elevado para uma agência criar um roteiro especializado, personalizado e diferenciado para um cliente. Então, normalmente esses roteiros personalizados não são acessíveis. E aí eu pensei, eu mesma fazendo esses roteiros, né, desenhando essas experiências fora do óbvio, além do óbvio, fazendo a viagem do meu jeito, desenhando esse roteiro para que ele tenha muito mais do que conforto e segurança, né, para que ele seja realmente extraordinário, eu vou ter uma experiência de alto nível sem gastar mais por isso, sem ter que gastar muito dinheiro com isso, né? Então o que acontece? Não são dicas, né? Uma reunião, aí um compilado de dicas de economia de internet. São estratégias mesmo, né? Que evitam, por exemplo, o pagamento de comissões e várias outras estratégias ao longo do planejamento da viagem que faz realmente com que a nossa viagem seja extraordinária e que tenha essa economia superior a 50%. E aí você deve estar pensando, então isso vai ser uma coisa complicada, né, para me poder fazer. Olha só o que essas apaixonadas por viagens falaram sobre esse método. Antes de fazer o curso, a gente não pensava em fazer viagem por conta própria, não. Tudo tinha aquele medo de sempre dar errado. Era sempre a agência e pronto. A gente vê que não é aquele bicho de 7 cabeças. Comprar o curso, eu viajava, mas
pacote, conta da agência, tudo incluído. O método da Sara é bem mais fácil. Na verdade, é mais fácil do que você comprar uma viagem já montada. Aspecto que hoje me trouxe de maior grandeza, sem dúvida, é a segurança. Hoje eu tenho coragem de sair com a minha família para um país que eu nem domino a língua, porque eu também aprendi estratégias que você pode utilizar para te ajudar até na língua. E é por isso que eu vou te falar qual que é esse caminho para você fazer o mesmo. Então vamos lá ao conteúdo da nossa primeira aula desse evento. O tema dela é o maior aliado do viajante econômico. E aí você deve estar pensando, qual que é esse grande aliado, né? Eu posso te dizer algumas coisas a respeito desse aliado. Na verdade, ele é uma estratégia, mas uma estratégia que engloba várias outras, embora existam dezenas de estratégias para você economizar nas suas viagens, mas essa é uma estratégia muito potente. Na verdade, esse grande aliado, se você não cuidar bem dele, ele pode ser um vilão, ele pode te atrapalhar nas suas viagens. Mas ele não vai fazer isso porque você vai aprender a transformar ele realmente num aliado. Olha só uma outra dica, ele está sempre colado em você. Na maior parte dos lugares que você vai, você leva esse grande aliado seu. E a partir de hoje você vai olhar ele com outros olhos, eu tenho certeza. Porque ele é o seu cartão de crédito. E eu vou te mostrar como você vai transformar gastos seus do dia a dia em muita economia na sua viagem. Como que esses gastos vão reduzir seus gastos de viagem de uma forma espetacular. Mas aí você já deve estar pensando, Sara, meu cartão não pontua. Ou meu cartão não pontua quase nada, né? Ou eu nem sei onde olhar se meu cartão pontua. Ou talvez você já tenha um cartão ótimo, mas não sabe nem o que ele te oferece, como que ele pode te ajudar a economizar. Então você vai aprender aqui como que você pode aproveitar tudo isso. O que eu mais vejo são alguns erros comuns que as pessoas cometem na hora de lidarem com esse aliado. Se perderem diante de tantas opções de cartão de crédito. Porque hoje, né, gente, tem muitos cartões, tem infinitos cartões. Então as pessoas ficam muito confusas. Pode ser que você também fique confuso. Então, qual cartão que eu tenho que ter? Pode ser que você também cometa o erro de descartar um cartão que é bom para você, mas que você viu na internet que muitas pessoas não estão usando mais esse cartão e aí você acha que ele não vale para você mais. Existem hoje na internet muitas pessoas lá cortando com tesoura vários cartões de crédito porque acham que ele não vale mais, mas isso pode ser um erro. Outro erro que pode acontecer é você aceitar um cartão do seu banco que seja um cartão pior do que você precisa ou um cartão que tem um padrão muito superior ao que você tem de gastos, que também pode te prejudicar. Então esse é um erro que você tem que ter cuidado. Outro erro é você pedir para uma outra pessoa te indicar um cartão de crédito, né? Porque como que a outra pessoa vai saber todo o seu contexto, né? O cartão de crédito que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra pessoa. Outra coisa que você pode estar pensando, e é um erro comum, que para você ter um bom cartão de crédito, você tem que pagar uma anuidade cara por ele. E não é bem assim. E você não ter realmente um cartão de crédito alinhado com o seu contexto financeiro. Esses são erros muito comuns que eu vejo todos os dias, que as pessoas me perguntam todos os dias. Então, por isso, ao invés da gente falar de um cartão em específico, eu quero te falar de alguns pilares de como você pode definir qual é o melhor cartão para você. Como que esse cartão que você vai ter realmente vai fazer a diferença na hora de você realizar suas viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. Mas você deve estar pensando, Sara, como assim que um cartão vai poder me ajudar? Olha só que interessante. Hoje, os cartões de crédito, eles oferecem dezenas de benefícios de viagem, de benefícios diversos para os seus clientes. Entre esses benefícios, existe a possibilidade de você ir usando o cartão e acumulando pontos à medida que você vai tendo seus gastos no seu cartão de crédito.
E esses gastos, esses pontos, né, esses gastos que vão se transformando em pontos, podem se transformar em vários itens que você utiliza na sua viagem, para você trocar por esses itens, para você não ter que pagar por esses itens da sua viagem. Tanto em forma de benefícios mesmo gratuitos que você tem com o seu cartão, quanto por essa troca pelos pontos que você acumula. Então, só para você ter uma ideia de como o seu cartão pode te ajudar a economizar muito, muito nessa viagem, eu quero fazer uma simulação aqui de uma viagem, por exemplo, para Portugal. Vamos supor que você vai para Portugal, passar uma semana em Portugal. Olha só, vamos pensar em alguns custos aí dessa viagem. Por exemplo, quanto seria o custo de uma passagem aérea ida e volta para Portugal? Ela gira aí em torno de mais ou menos R$ 4.000. Olha só, você sabia que você pode zerar o custo dessa passagem aérea com os seus pontos do seu cartão de crédito? Pensa só a economia que você vai ter com essa passagem aérea. Outro gasto da sua viagem, hospedagem. Você pode reduzir muito os gastos da sua hospedagem através também dos pontos do seu cartão de crédito. Aqui eu fiz uma simulação de você ter aí um desconto de 40% nos gastos da sua hospedagem. Então, numa hospedagem ali de uma semana, em média de R$ 4.700, você pode ter aí uma redução de, vamos supor, 40% nesses gastos da sua hospedagem, e você vira pagar R$ 2.800 por essa hospedagem. E aqui eu ainda fiz uma conta para baixo, você pode ainda reduzir ainda mais esses gastos. Outra despesa, vamos supor que você vai alugar um veículo ali na sua viagem para conhecer aquelas várias cidades lindas que tem ao entorno de Lisboa. Um aluguel de um veículo básico ali por 7 dias pode ficar em torno de R$ 1.372. Agora, você sabia que você pode trocar seus pontos do seu cartão pelo aluguel desse veículo? Olha só, fantástico, não é? Outro item da sua viagem que você vai economizar com o seu cartão de crédito. Economia na alimentação durante a sua viagem para esse país estrangeiro e maior conforto utilizando as salas VIP. Olha só, gente, eu sei que você já se alimentou ali no aeroporto e você comprou um cafezinho com pão de queijo e ficou lá em quase R$ 50. É isso que acontece, não é, gente? Às vezes a gente vai comprar uma água no aeroporto, a gente até arrepende de ter ficado com sede. Mas olha só, vamos supor que você não tem um cartão que pontua, ainda não saiba aí que seu cartão tem esse benefício de viagem. Aí você vai fazer todas essas refeições ao longo ali, né, dos trâmites da sua viagem. Pensa quanto que você vai gastar. Vamos chutar para baixo aí, ó, que você vai gastar aí R$ 200 de alimentação para você... Vamos supor que você vai gastar aí R$ 200 durante a sua viagem aí nos aeroportos. Ou você vai pagar para entrar numa sala VIP, né? Para você entrar numa sala VIP, você tem um custo ali mais ou menos de $32. O que equivale a mais ou menos uns R$ 180. Imagina se você economizar esses R$ 180, esses R$ 200, e você não gastar nada utilizando as salas VIP dos aeroportos. Né? E você às vezes pode passar em várias salas VIPs durante, né, os seus trâmites ali nos aeroportos internacionais e não gastar nada com isso, né? Outro item da sua viagem que você vai economizar muito com o seu cartão de crédito: chip de internet. Quando a gente vai para um país estrangeiro, a gente precisa, né, de ter a internet naquele país estrangeiro. Normalmente a gente compra um chip, mas muitos cartões de crédito te dão esse chip gratuitamente. Então, em vez de você pagar aí R$ 350 num chip de internet, você vai ganhar esse chip de internet. Olha só a economia que você vai ter. Outro item é seguro de viagem. Você pode usar o seguro de viagem do seu cartão de crédito, né? Principalmente quando você compra ou as passagens ou as taxas de embarque, né? Você paga com esse cartão de crédito. Você pode economizar aí quase R$ 200, R$ 170, né, nesse seguro da sua viagem, que vai incluir, por exemplo, também extravio de bagagem e vários outros benefícios para a sua viagem. Então, gente, olha só, aqui eu falei de passagem, de hospedagem, de aluguel de veículos, de alimentação nos aeroportos, de chip de internet,
de seguro de viagem. Se a gente fosse considerar todos esses gastos que eu calculei aqui com vocês, você gastaria nessa viagem mais ou menos R$10.788. Se você fosse pagar por tudo isso. Agora, você utilizando esses benefícios do seu cartão de crédito, você reduziria aí para R$2.800, né? De 10.788, você teria uma redução para R$2.800, dentro desse contexto que eu trouxe aqui para você. Lembrando que você pode economizar ainda mais do que isso, né? Ou você pode escolher quais desses itens você vai utilizar, né? Quais desses benefícios você vai utilizar em cada viagem sua. Viu só como o seu cartão pode ser um grande aliado na hora de te ajudar a viajar com a economia? Agora, se ele não te oferece nada disso, ele pode estar sendo um grande vilão, né? Ele pode estar te impedindo de realizar viagens extraordinárias, né? E com muita economia. Mas aí você deve estar pensando, então como que eu vou analisar meu cartão, né? A gente vai agora voltar nesses pilares. Você tem seu cartão aí que você usa, você precisa conhecer a fundo esse cartão, você precisa ter uma relação mais achegada com o seu cartão de crédito. Você precisa saber, esse cartão, ele é de qual categoria? Ele está numa categoria boa, né? Porque existem as categorias. Tem a categoria Gold, aí depois vem as categorias Platinum, depois vem as categorias Black, Infinity, depois vem os cartões de alta renda, né? Nessa régua aí mesmo de cartões, de categoria de cartões, aonde que seu cartão está? Será que seu cartão está numa categoria, né? Numa categoria desses cartões muito comuns que tem aí no dia a dia, que não pontuam nada, que às vezes você ao longo de um ano tem gastos enormes nesse cartão, mas que ele não te dá nenhum benefício, nenhum pontinho sequer? Ou será que meu cartão já faz uma pontuação e eu posso trabalhar, né, para poder ter um cartão com uma pontuação melhor, né? Será que eu já olhei isso no meu banco, né? Quanto que meu cartão pontua? Aonde que esses pontos estão ficando? Será que eu posso migrar esse cartão, ou fazer um upgrade desse cartão para um cartão melhor, verificando isso com o meu gerente do banco, com ali, a agência do meu banco, né? Quais os benefícios de viagem que esse cartão me oferece? Será que ele não me oferece nada de benefícios de viagem? Ele não dá acesso a nenhuma sala VIP, ele não tem nenhum desses benefícios que eu trouxe aqui adicionais? É uma coisa para você pensar também. É lógico que você não vai mudar seu cartão de forma repentina para ter o melhor cartão, mas você precisa conhecer esse cartão para você já ir pensando na forma de melhorar esse cartão, para que ele possa te dar mais possibilidades de economia de viagem. Porque eu, assim como você, lá no início, quando eu comecei a estudar as estratégias, né, de viagem, eu não tinha um cartão que pontuava, eu não sabia por onde andavam os tais dos pontos, eu não sabia para que serviam esses pontos, né? Eu tinha condição de ter um cartão melhor, mas eu nem sabia por onde começar, porque eu não parava para poder analisar isso, né? E é uma coisa muito simples de você fazer, né? É só você parar um minuto, fazer uma análise, fazer um contato com o seu banco, entrar no site ali do seu banco para você verificar tudo isso. E analisar também qual que é o melhor cartão para o seu perfil de gastos. Porque o melhor cartão não é o cartão do colega, é o cartão que tem a ver com o seu contexto, né? E outra coisa muito interessante é você também saber usar esse cartão de forma estratégica. Porque não adianta ter esses pontos, esses benefícios e não saber lançar a mão deles, saber a hora que você vai utilizar cada benefício, como que você vai fazer a melhor emissão de passagem aérea com a menor quantidade de pontos, como você vai utilizar esses pontos também nas suas hospedagens, nos seus ingressos, nos seus aluguéis de veículo, nessas várias oportunidades que você tem de usar esses pontos. Então isso também é um assunto que a gente vai falar mais adiante, que é imprescindível para você realmente utilizar seu cartão da melhor maneira. Ter o melhor cartão, que tem a melhor pontuação, saber acelerar o acúmulo desses pontos ao longo do tempo, para você não depender só dos seus gastos do dia a dia, você ter estratégias adicionais para multiplicar esses pontos e depois saber usar esses pontos da maneira mais sábia,
para que você possa realmente multiplicar as suas viagens, né? Além de fazer viagens extraordinárias, viagens muito melhores do que você fez até hoje, você vai economizar e com essa economia você vai poder viajar mais, né? Com conforto e com segurança. Então, olha só que interessante. Então, logo na primeira aula desse evento, você já aprendeu que com uma estratégia de dezenas, né, que eu vou te mostrar que são possíveis, você já pode economizar muito, apenas com o seu cartão de crédito que está aí andando com você na sua bolsa, no seu bolso o tempo inteiro. Você viu que você pode zerar os custos das suas passagens aéreas, você pode reduzir o custo da sua hospedagem, você pode economizar no aluguel de veículo, você pode economizar na alimentação nos aeroportos, você pode zerar o custo do seu chip de internet, do seu seguro de viagem e muito mais, porque o cartão ele tem vários outros benefícios que não daria tempo de eu falar todos aqui para você, mas você vai aprender ao longo do tempo que eu vou te mostrar por esse caminho. E na próxima aula você deve estar pensando, então o que mais eu vou aprender na próxima aula? Pois é, na próxima aula eu vou te falar de 3 estratégias fora do óbvio, que as pessoas não ficam falando na internet, para você economizar ainda mais na sua viagem. Lembra que eu te falei que são dezenas de estratégias? Hoje a gente falou de uma que é o cartão de crédito, mas existem estratégias para você aplicar ao longo de todo o planejamento da sua viagem. Em toda a aplicação desse método, né, que ele é todo costurado para você fazer essa viagem dessa forma, né? Então esse método ele é todo amarradinho e em cada pedacinho desse desenvolvimento do planejamento da sua viagem, do desenho da sua viagem extraordinária, você vai economizar muito. Então eu vou te falar de mais 3 grandes oportunidades de economia, né? E você vai realmente ver, né? Sua mente você vai perceber como que é muito fácil você aplicar tudo isso e você vai ver como que você precisa começar hoje. Seja bem-vinda, apaixonada por viagens, apaixonado por viagens, à segunda aula do nosso evento Viaje Mais Gastando Menos. Na primeira aula, eu mostrei para você como pessoas, né, como nós, já aplicaram esse método e tiveram muitos resultados nas suas viagens. E além disso, eu quero te mostrar hoje mais 2 viagens que eu realizei, que eu apliquei esse passo a passo e que eu consegui fazer realmente viagens extraordinárias com economia de mais de 50%. Olha só, a gente fez uma viagem em outubro de 2022 para a Europa, junto com a minha família, e a gente fez um orçamento antes de quanto ficaria essa viagem por pessoa. Olha só, ela ficaria em 2.937 euros por pessoa, o equivalente aí a mais ou menos 16.153 reais. Mais as passagens aéreas em torno de 4.200 reais. Para cada pessoa, essa viagem ficaria em 20.353 reais. Agora eu preciso te contar em quanto ficou a nossa viagem. Nós gastamos por pessoa o equivalente a 10.121 reais. Ou seja, nós fizemos essa viagem para a Europa 50% mais econômica, muito mais barata. Outra viagem que a gente fez em julho de 2023, uma viagem de 14 dias pelo um país maravilhoso que é o Peru. Nós conhecemos o Machu Picchu, nós conhecemos Cusco, nós conhecemos Lima, nós conhecemos a Montanha Colorida, nós conhecemos uma região lindíssima chamada Huaraz. Nós conhecemos o Lago Titicaca, ali na fronteira com a Bolívia. E o valor desse pacote, se a gente fosse comprar um pacote para essa viagem, ele ficaria em torno de 14 mil reais. Mas olha só, a nossa viagem por pessoa ficou em 6.400 reais. 55% mais barata. Olha só, e nós fizemos os roteiros dessas 2 viagens, são roteiros sob medida, roteiros fora do óbvio, realmente roteiros com a nossa cara, com o nosso DNA, e ainda assim nós economizamos mais de 50% nessa viagem. Viu só? Você pode aplicar esse método para conhecer qualquer lugar do mundo. Esse passo a passo te ajuda realmente a tirar seus sonhos de viagem da gaveta. E sempre considerando esses 2 pilares, que são os pilares que eu defendo. De você fazer uma viagem extraordinária e de você fazer uma viagem 50% mais econômica, com um roteiro totalmente diferenciado e personalizado.
Então hoje, né, na segunda aula aí do evento Viaje Mais Gastando Menos, a gente vai falar de 3 técnicas infalíveis para você reduzir os custos da sua viagem. E são técnicas que ninguém te conta, né? E melhor, essas técnicas, para você aplicar essas técnicas, você não precisa de cartão de crédito. Por quê? Eu sei que você assistiu lá a aula 1 e aí você viu, né, como que o cartão de crédito ele pode ser tanto um aliado quanto um vilão na hora de te ajudar a economizar nas viagens. E eu sei, né, porque muitas pessoas entram em contato comigo que elas ainda não conseguiram fazer esse ajuste do cartão de crédito, porque isso demanda, né, algumas semanas, né, e que realmente isso aí demanda um prazo do banco e assim por diante. Então, por isso é que aqui agora eu vou te falar dessas outras estratégias, mas é importante que você vá lá para poder aplicar as estratégias da aula 1 e você vai somar aquelas estratégias com as estratégias que eu vou te passar agora, né? Que são essas 3 técnicas para você acumular milhas e para você viajar mais barato, independente de cartão de crédito. A gente vai falar de como acumular 15, 30 vezes mais milhas sem precisar do cartão. A gente vai falar de como se hospedar e como voar muito mais barato sem milhas. E a terceira técnica, não vou dar spoiler, é realmente a mais importante de todas. É a estratégia que você tem que utilizar em todas as suas viagens, né? E como eu disse na aula 1 que a gente falou de cartão de crédito, eu te mostrei como que um único cartão de crédito pode te ajudar a zerar o custo das suas passagens, diminuir o valor da sua hospedagem, economizar em aluguel de carro, em alimentação, custos com chip de internet, seguro de viagem e tal. Então, nós vamos juntar aquelas estratégias com as estratégias que eu vou te apresentar hoje. Por quê? Como eu sempre falo, você conhecendo várias estratégias para economizar, você vai utilizar a que está mais acessível para você naquele momento, naquele contexto do planejamento daquela viagem específica. Porque aqui, gente, a gente fala de planejar viagens ao longo de toda a nossa vida. Eu tô te ensinando a você planejar todas as viagens da sua vida. Então, dependendo da viagem que você está planejando e do seu contexto de planejamento naquele momento, você vai usar uma ou outra estratégia. Você vai ver esse leque de estratégias e ver qual que é adequada para você utilizar no momento. Então, dentro desse método, à medida que você for organizando a sua viagem, você vai ali pegando e garimpando essas estratégias para você aplicar no planejamento da sua viagem. Então vamos lá falar das 3 estratégias infalíveis de hoje, que independem de cartão de crédito e que eu aplico muito nas minhas viagens. Então vamos lá para a primeira estratégia. A primeira estratégia é fantástica, é você acumular 10, 15, 30 vezes mais milhas sem precisar usar o cartão de crédito. A gente viu lá atrás que as milhas podem ajudar você a baratear muito as etapas da sua viagem. Você pode acumular milhas e trocar por vários itens da sua viagem. Mas o que as pessoas não sabem é que não depende só do cartão de crédito para você acumular essas milhas, né? Normalmente quando a pessoa pensa em milhas, né, você deve estar aí pensando, eu penso em milhas, eu penso em cartão de crédito. Mas você nem sempre precisa do cartão para acumular as milhas. É isso que eu vou te falar nessa primeira etapa. Vou te explicar, calma, fica tranquilo que eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Olha só. Existem programas abertos para qualquer pessoa participar, que você pode participar, onde você pode acumular pontos que vão se transformar em milhas e independente de você ter o cartão de crédito. Um deles, um programa muito reconhecido, é o programa que se chama Livelo. E o que você pode fazer através desse programa Livelo? Você se cadastra nele e dentro desse programa, ali dentro existem várias lojas parceiras onde você pode comprar itens diversos que você gasta no seu dia a dia, desde ração para o seu cachorro, até cosméticos, até eletrodomésticos, até inclusive itens das suas próximas viagens. E você vai pagando esses itens, né, dentro dessas lojas parceiras, lá dentro do programa Livelo, e você pode acumular pontos. E nem sempre você precisa pagar essas compras com cartão de crédito. Porque essas lojas, elas te dão a oportunidade de você pagar de outras formas.
Então, olha só, você pode fazer essas compras sem, inclusive, ter o cartão. É lógico que se você tiver o cartão, você vai acumular também no cartão, mas independe do cartão de crédito para você usar essas estratégias. E muitas dessas lojas oferecem até 30 pontos por real gasto nessas compras. Agora veja só comigo um exemplo. Você tá aí, sempre gosta de comprar coisas, por exemplo, do Boticário, né? Você pode escolher ou ir na loja do Boticário, comprar seus itens de beleza, ou você comprar na loja do Boticário, dentro lá do site da Livelo, e acumular, quem sabe, 10 pontos por real dentro das suas compras. Olha só, dependendo da compra que você faz, você tá podendo ali, às vezes, acumular pontos para uma passagem aérea, né? Dependendo da sua despesa. Porque aquela compra, ela se multiplica, né? Aquele valor da sua compra pode se multiplicar 10, 15, 30 vezes mais. Agora imagina você comprar um eletrodoméstico que você precisa para sua casa, um eletrodoméstico, né? Algum item. Vamos supor que você vai comprar um eletrodoméstico de 5.000 reais aí. Imagina você multiplicando isso aí por 15 pontos. Você vai ganhar 75.000 pontos nesse programa, né? Você pode viajar para a Europa com esses pontos, né? Fora que depois você ainda pode multiplicar esses pontos, né? Que são outras estratégias que você pode utilizar, dobrar esses pontos. Tá vendo só como que você pode acumular milhas para poder viajar, mesmo sem pagar com o seu cartão de crédito? Tá vendo? Olha como que isso faz um desbloqueio na nossa mente de possibilidades, né? Então, mesmo antes de você ter o cartão adequado, você pode acumular muitas milhas e às vezes muito mais milhas do que só com o cartão de crédito. Agora o segundo ponto, a segunda estratégia infalível é você se hospedar e voar barato mesmo sem milhas aéreas. Mas como assim, Sara? Eu aprendi que para mim poder viajar barato eu tenho que trocar minhas passagens por milhas, eu tenho que abater ali na hospedagem com milhas para me poder economizar? Claro que você pode fazer isso, mas aqui eu vou te mostrar além das milhas, como que você pode comprar uma passagem aérea mais barata, hospedar de forma mais econômica, sem perder o conforto, usando outras estratégias. Vamos lá! Em relação às passagens aéreas, você sabia que você pode utilizar várias estratégias para você buscar passagens aéreas baratas, utilizando, né, algumas técnicas mais avançadas? Por exemplo, no Google Flights, que é um buscador, né, que a gente sempre usa, ali você pode buscar as melhores passagens aéreas de um semestre inteiro. Você pode fazer pesquisas avançadas e escolher dentro da sua pesquisa vários aeroportos como opção para você ver qual que é a passagem aérea mais barata. Você pode monitorar preços, né, nessa plataforma para você encontrar realmente qual o momento que a passagem está mais barata, né, que ela está ali, né, dentro de um gráfico de possibilidades de preço quando ela está no seu menor pico de valor. Então, quando você utiliza plataformas como essa, você consegue fabricar uma passagem aérea muito mais barata. Você vai ter acesso ao menor preço de passagem aérea nos próximos meses. Além disso, outra estratégia que você pode utilizar é o stopover. O que é o stopover? É você viajar para um país, mas antes de chegar no destino final, você passar por um outro país e poder ficar ali alguns dias sem pagar nada extra na sua passagem aérea. Ou seja, você vai estar conhecendo, às vezes, 2 países pagando o preço de uma passagem aérea apenas. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você quer fazer uma viagem para Paris e você também tem o sonho de conhecer Portugal. Você pode fazer uma viagem, por exemplo, pela TAP Portugal, que é uma companhia aérea portuguesa, e você fazer um stopover, fazer uma parada estratégica em Lisboa ou em Porto de até 5 dias e não pagar nada a mais nessa passagem aérea. Ou seja, você está adicionando um destino na sua viagem e sem pagar mais por isso, né? Olha só como que isso traz uma economia para a sua viagem, né? Uma estratégia que você pode utilizar
para multiplicar seus destinos de viagem, né? E isso você pode fazer na ida, você pode fazer na volta com outra companhia aérea, e isso vai multiplicar seus destinos. Você vai expandir a realização dos seus desejos de viagem sem gastar mais com passagem aérea por isso, né? Outro exemplo em relação ao stopover, existe também um stopover, por exemplo, no Catar, né? Que lá você pode ficar até 4 noites ali, hospedados ali no Catar, que a companhia aérea do Catar, ela consegue te ajudar ali, ela te dá uma oportunidade de você ter descontos em hotéis 4 e 5 estrelas, com diárias, gente, próximas a R$70 a diária. Pensa só, você vai ter a oportunidade de conhecer mais um país na sua viagem, viajando pela Catar e ficando hospedado num hotel 4, 5 estrelas, pagando R$70 a diária. Pensa só que grande oportunidade. Olha só, é uma outra estratégia que você pode utilizar nas suas passagens aéreas para você baratear o custo das suas passagens e multiplicar seus destinos. Aqui eu falei de algumas estratégias que você pode utilizar nas suas passagens. Agora, e nas hospedagens, Sara? Eu quero também saber quais são as possibilidades com as hospedagens. Olha só, com relação a hospedagens, não sei se você sabe, mas existem programas de fidelidade de algumas plataformas que você pode utilizar para poder tanto resgatar noites de cortesia, né? Já utilizei isso várias vezes, gente, não pagar pela passagem aérea, não pagar pelaquela hospedagem sua naquele hotel. Você pode fazer upgrade de quarto, você pode ter descontos nas suas hospedagens e inclusive trocar as suas estadias, né, naquele lugar por pontos. Você pode fazer isso pelo Booking, você pode fazer isso pelo Hotels.com, pelo programa All Accor. Todos esses programas te dão essas possibilidades. Existem plataformas como a da Priceline, onde você pode comparar hospedagens e ter descontos de mais de 50% em hospedagens. Além disso, uma outra técnica que a gente sempre usa é alugar um imóvel no seu destino turístico, né? Como por exemplo pelo Airbnb. Resguardando os cuidados que eu sempre ensino, né, para as pessoas, você pode ter economias absurdas na sua viagem. Eu vou dar 2 exemplos para você. A gente fez uma estadia em Florença, na Itália, onde a gente economizou 74% do valor da nossa hospedagem. A nossa hospedagem para 4 pessoas ficaria em R$4.304. Com essa estratégia, nós gastamos R$1.089. Ou seja, nós economizamos nessa hospedagem R$3.214,47. Nessa mesma viagem, a gente teve uma estadia em Milão, onde a gente economizou mais de R$8.000 na nossa hospedagem. Olha só, gente, que estratégia fantástica que você pode utilizar na sua viagem. Mais uma estratégia, né? Além disso, não sei se também você sabe, existem plataformas onde você pode usufruir de hospedagens gratuitas ao redor do mundo, hospedagens seguras, né, sem gastar nada, como por exemplo a Worldpackers e a Couchsurfing. Então, olha só, eu aqui estou colocando para você várias possibilidades que você tem de você se hospedar barato, de viajar barato, mesmo que você não tenha milhas, né, mesmo que você não tenha um bom cartão de crédito. Olha só quantas estratégias você pode utilizar. Então aqui a gente já falou de 2 técnicas infalíveis. Agora a gente vai para a terceira, que na minha opinião, eu tenho certeza absoluta, que é a estratégia mais eficiente para você economizar nas suas viagens e transformar a sua viagem em uma experiência extraordinária, que é desenhar seu próprio roteiro de viagem. E aí você deve estar pensando, pode ser muito mais fácil comprar um pacote de viagem com tudo pronto. Agora, olha só, eu preciso te contar. Eu já tive uma agência de turismo, já contei essa história para você na aula 1. E olha só como que funcionam os pacotes de viagem. Você precisa saber como eles funcionam. Existe uma operadora de viagens que monta todo aquele roteiro de viagens, com todos os itens. Essa operadora, essa empresa faz isso. Ela junta todos os itens, que é a hospedagem, os voos,
os ingressos para aquela viagem, os guias, as reservas de restaurante. Ela que monta todo aquele roteiro. Ela é uma empresa, né, gente? Ela tem gastos com isso, ela tem equipe, ela tem impostos, ela tem infraestrutura. Ela precisa cobrar para poder fazer esse serviço, né? E precisa ter uma margem de lucro na hora que ela faz isso, não é certo? Não é justo? Pronto, a operadora montou aquele roteiro de viagem, aquele pacote de viagem. E aí o que acontece? Essa operadora divulga para as agências de turismo, que são essas agências que tem aí na sua cidade, que você conhece. Essas agências, elas pegam esses roteiros prontos que a operadora fez e ela vende esse pacote para você. Ela também, essa agência, é uma empresa que paga impostos, que tem profissionais, empregados, que tem uma infraestrutura, que precisa também ter uma margem de lucro sobre essa venda, não é verdade? É justo, não é? Como que ela vai sobreviver? Então, pensa só, a operadora teve esse custo e precisa ter esse lucro. A agência de viagem que pegou esse roteiro pronto lá da operadora que fez, também precisa abater seus custos, ter sua margem de lucros. Então, quando você compra um pacote de viagem, você está pagando por todas essas comissões. Tanto da agência, que não foi ela que organizou a viagem, porque ela está te vendendo um pacote pronto de uma operadora, e todos aqueles itens ali da sua viagem têm comissões das pessoas que estão trabalhando. Então o voo, a hospedagem, aquele restaurante que foi indicado para você, todos os ingressos, eles têm comissões. E aí você pensa, Sara, mas eu comprei um pacote de viagem muito barato, né? Então onde que estão essas comissões? Elas estão lá dentro, né? Então, mesmo que você esteja comprando um pacote de viagem teoricamente barato, todas as comissões de todos esses serviços estão ali dentro. Agora imagine se você elabora o seu roteiro de viagem, seu planejamento de viagem e você elimina todas essas comissões. Se você tira, né, ali da sua viagem itens que não fazem sentido para você, que normalmente estão dentro dos pacotes, né? Aquelas atividades ali que você teoricamente nem compraria, nem incluiria na sua viagem, ou aquele padrão, às vezes, do hotel que para você não faz sentido, ou aquela passagem que você nem gostou, aquela passagem aérea, né, que você não achou legal. Então, quando você monta seu próprio roteiro de viagem, você sai dessa viagem padronizada, você não fica preso nesse roteiro, com horário, com dias, né, com tarefas ali dentro daquela viagem. Você tem flexibilidade, você sai dessas comissões turísticas, você tem liberdade de escolher cada item da sua viagem, o que faz sentido, o que não faz sentido para você. Você faz uma viagem personalizada, de acordo com seus gostos, com seus hobbies, com as coisas que você realmente acha importantes ali de colocar naquela viagem para você, para sua família, para os seus amigos. Você vai poder, inclusive, aproveitar promoções de hospedagens, como essas que a gente falou. Você vai ter a oportunidade de escolher os seus voos mais baratos. Você vai poder usar outras estratégias, como, por exemplo, visitar as atrações turísticas em dias gratuitos. Você vai poder escolher seu próprio restaurante, né? Você não vai ficar ali à mercê de ter que seguir, né, o que está previsto naquele pacote. Você vai poder fazer tours gratuitos ao invés de pagar, às vezes, caro, guias turísticos. Então você, quando desenha seu próprio roteiro de viagem, você tem uma gama de oportunidades para você aplicar estratégias para você economizar muito na sua viagem. Por isso que a sua viagem vai ficar 50% mais econômica e vai ser uma viagem sob medida, uma viagem extraordinária. Agora você entendeu a importância desse último item, dessa técnica infalível para você economizar nas suas viagens? Então, gente, tudo isso faz muita diferença. E quando você constrói o seu planejamento de viagem passo a passo, na ordem certa, lançando mão de cada uma das estratégias ali que você pode utilizar em cada etapa da sua viagem, fazendo isso dentro de um passo a passo, você consegue resultados extraordinários nas suas viagens. Então, viu só, caminhando aqui para o final da nossa aula, viu só, você viu que mesmo sem cartão de crédito, você pode utilizar muitas estratégias nas suas viagens.
Aqui, eu tô tentando explicar o máximo que eu posso disso para vocês, só que o tempo aqui é limitado. Se eu fosse entrar em cada estratégia dessa para explicar em detalhe, seria, né, mais uma nova aula, né? Porque são dezenas de estratégias que você pode aplicar. E a gente precisa aprender essa estratégia de uma forma realmente bem aplicável nos detalhes que ela merece, né, para você realmente entender como ela funciona. E você pode personalizar a aplicação dessas estratégias de acordo com cada viagem. Se você vai fazer uma viagem na América do Sul, se você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, se você vai fazer uma viagem para a Europa, né, você pode ir utilizando essas estratégias de acordo com o perfil da sua viagem, porque também, né, gente, cá para nós, cada viagem pode ter um perfil diferente, você pode estar buscando uma coisa diferente em cada viagem. Você pode estar viajando com um grupo de amigos numa viagem, você pode estar viajando ali, né, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro, com o seu namorado em uma viagem. Pode ser que em outra viagem você está viajando solo, né, sozinho. Então, de acordo com o perfil da viagem, você vai aplicar essas estratégias nesse passo a passo. Mas aí você deve estar pensando, Sara, então como que eu vou aprender tudo isso, né? Aplicar tudo isso nesse passo a passo. Existe para você uma técnica, uma solução mais completa para você aprender a fazer esse passo a passo. E essa solução se chama Meu Próximo Carimbo, que é um método que eu desenvolvi completo, onde eu falo de cada etapa desse planejamento em 8 passos. 8 passos simples e rápido para você tirar rápido a sua viagem da gaveta, sem perder tempo, sem perder dinheiro, para você viajar com conforto, segurança e viajar muito mais. Porque eu falo que a viagem que você vai realizar no final desse ano, no próximo ano, você começa o planejamento agora para você aplicar com calma todas essas técnicas, né? Porque você quebra aquele planejamento grande em pequenas etapas, em 8 passos fáceis para você fazer isso com calma, aplicando cada uma dessas estratégias. Nesse momento aqui, eu quero que você tenha em mente as possibilidades que você tem de economizar na sua viagem. Por isso que eu trouxe essas 3 técnicas infalíveis, com as possibilidades que você tem, né? Tanto com o cartão de crédito, sem o cartão de crédito, como que você pode economizar muito nas suas viagens, né? Você viu aqui que você pode acumular pontos, acumular milhas sem cartão. Você pode economizar com aéreo, você pode economizar com a sua hospedagem, você pode usar a técnica do stopover, você pode se hospedar inclusive de forma gratuita e reduzir bastante, né, todos os custos da sua viagem. E tudo isso, o segredo é o planejamento, né? E você saber a hora certa de aplicar cada uma. E aí você deve estar pensando, Sara, é muita coisa. Como que eu vou então organizar esse passo a passo, né? Eu aprendi que tem muitas possibilidades, mas por onde eu começo? Porque o maior erro das pessoas é não saber por onde começar, né? Eu vejo muitos erros das pessoas, elas comprando os itens da viagem de forma aleatória, organizando ali, achando que estão organizando de uma forma econômica a viagem, mas cometendo erros que comprometem o planejamento de outras etapas, né? Às vezes a pessoa compra um item da viagem no momento inadequado. E isso vai refletir lá na frente, na hora que ela for fazer a próxima etapa do planejamento da viagem dela. Então tem uma ordem que você vai aplicar essas estratégias para que no final você tenha o melhor resultado possível. É igual uma receita de bolo, né, gente? Você não pode ir colocando ali os itens de forma aleatória, os ingredientes de forma aleatória ali, bater tudo no liquidificador, né? Existe um passo a passo para você fazer cada etapa desse planejamento. Agora, você deve estar pensando, Sara, é lógico que a gente não consegue completar todo o planejamento da sua viagem. Então, agora eu quero te falar um pouco mais de como você pode se aprofundar no planejamento dessa viagem, através do método Meu Próximo Carimbo. Eu sei que muitas pessoas estão querendo mais informações sobre esse método, onde eu ensino você a realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. Mas aí você deve estar pensando, será que isso é para mim? Será que para mim nesse momento? Olha só, eu vou te falar para quem é essa metodologia. Ela é para quem nunca fez uma viagem internacional e quer saber um passo a passo para economizar e não errar em nenhuma etapa do planejamento. Esse método também é para a pessoa que já fez viagens internacionais,
mas que agora quer economia, sabe que pode economizar mais de 50%, quer mais liberdade, quer fazer um upgrade nas suas viagens, ou seja, economizar mais de 50% e ainda ter uma viagem com experiências superiores, uma viagem sob medida, uma viagem além do óbvio, né, com um roteiro totalmente diferenciado. É também para quem quer um passo a passo simples e intuitivo para organizar todas as viagens, né, da sua vida. E também para aquela pessoa que quer segurança, quer ter informações confiáveis, quer viajar com segurança, passar pelos aeroportos com segurança, na imigração, se comunicar lá no destino na medida que for necessário, saber comprar, né, de forma correta uma passagem aérea, reservar de forma correta as hospedagens, escolher de forma correta as hospedagens, sem cair em nenhuma furada, aprender a usar milhas, também para quem quer aprender a usar milhas sem complicação, né, de uma forma rápida, fácil, né, sem muita complexidade, usando as estratégias certas para poder baratear os custos da viagem. Para você que não quer se perder em várias informações na internet, porque a internet, gente, ela tá recheada de dicas, de informações, e muitas informações, inclusive, desencontradas, que causam mais confusão. Então, se você quer ter informações fidedignas, corretas e confiáveis para poder organizar toda a sua viagem, se você quer realizar uma viagem transformadora, que seja uma viagem que agregue na sua vida, que realmente tenha um sentido superior na sua vida, que não seja só mais uma viagem, que seja uma viagem também que gere conexão com a pessoa que vai viajar com você, ou que seja, se for uma viagem solo, que realmente traga uma profunda conexão consigo mesmo. É para você também que não tem tempo a perder, né? Que quer um passo a passo rápido para poder organizar suas viagens, né? Um direcionamento para poder organizar suas viagens. Quer parar de fazer viagens caras e padronizadas, né? Porque você sabe o valor do seu dinheiro. E para você que quer ter liberdade de escolhas, você quer ser protagonista nas suas viagens. Então esse método é para você que deseja tudo isso que eu falei agora. Agora, para quem não é esse método, para quem não se importa de gastar mais nas viagens, além do necessário, comprometer, né, às vezes até as finanças por conta de falta de planejamento, para quem não se importa de fazer viagens iguais às viagens de todo mundo, os roteiros padronizados que todo mundo faz, que não faz questão de ter uma conexão profunda com o destino turístico, de fazer uma viagem realmente com roteiro além do óbvio, que não faz questão de ter uma viagem ali intimista com a pessoa que vai viajar com você, que não se importa de estar em grandes grupos de viagem. E para aquela pessoa que não se importa de ficar presa em roteiros, ter horário para poder fazer tudo, né? Ter sempre alguém ali definindo cada passo da sua viagem, né? Ou a pessoa que não gosta de viajar, que não tem interesse em fazer viagens pelo mundo, que isso não faz, né, diferença na sua vida. Então esse método realmente não é para você, eu tenho que ser bem sincera. Agora você deve estar pensando, como que esse método funciona? Olha só, como eu disse para vocês, eu sintetizei todo o meu conhecimento e toda a minha experiência ao longo de todo esse tempo. Do tempo que eu tive a agência de turismo, de todas as viagens que eu já fiz, de todos os cursos em diversas áreas, inclusive dos cursos que eu fiz ao longo da minha carreira profissional na área de finanças e na área de educação. E eu juntei tudo isso e criei uma metodologia única, diferente de tudo que você vai ver por aí, de todos os cursos que você vê por aí, porque realmente eu uso ali 2 pilares, né, nesse método, que é você fazer uma viagem extraordinária e ao mesmo tempo você fazer uma viagem 50% mais econômica. O que parece, na verdade, que é contraintuitivo, né? Você pensa assim, como que eu vou fazer uma viagem muito melhor, muito superior, gastando menos da metade? Então é exatamente isso que são as bases, né, do meu método. Porque eu conheço os 2 lados. Eu conheço o lado, né, de viagens através de roteiros prontos e conheço as viagens sendo feitas com o próprio roteiro, a pessoa desenhando seu próprio roteiro de viagem. E mais de 10 anos que eu utilizo essa metodologia. E como que são, né? Como que é esse método? São várias aulas gravadas,
né? E elas estão, né, na plataforma chamada Hotmart, que é uma plataforma das mais modernas do mundo, que é uma plataforma muito rápida, com uma ampla cobertura, né? Lá você faz perguntas para mim, eu recebo as notificações, você estuda de onde você quiser. Você pode estar dirigindo, almoçando, pode estar na academia, pode estar... em qualquer momento você pode estar estudando, você pode avançar, voltar, rever as aulas, né? E como que esse curso, esse método foi formatado? Ele foi formatado em 8 etapas, em 8 passos, 8 módulos, para você organizar a sua viagem do zero, mesmo que você nunca tenha organizado uma viagem. Ele está todo organizado em forma cronológica. Eu vou falar aqui para vocês esses 8 passos, para você ter uma noção dessa ordem cronológica. O primeiro módulo é o módulo Sonhos Não Cabem em Gavetas, onde eu falo do planejamento da viagem extraordinária. Como você vai desenhar e planejar cada item da sua viagem para que ela seja extraordinária e para que você economize muito com isso, para que ela realmente tenha o seu DNA e você economize tempo e dinheiro. O segundo módulo se chama As Melhores Histórias São Contadas nas Páginas de um Passaporte, onde eu falo como você pode definir a documentação da sua viagem para aquele destino turístico, como que você pode ter informações seguras para poder emitir esses documentos e como que você vai economizar na emissão desses documentos. Essa é uma etapa muito importante, porque a responsabilidade de documentação da viagem é sempre sua, né? Então é muito importante você viajar de uma forma segura. Outro passo, né? O terceiro módulo é viajar é a única coisa que você compra e que te deixa mais rico, que é como você levar dinheiro para sua viagem internacional. Como você pode economizar na compra de moeda estrangeira, quais métodos de pagamento você vai utilizar para que você economize muito na sua viagem. E por que esse módulo está nessa parte? Porque você cumprindo esse módulo, você inclusive vai poder começar a pagar itens da sua viagem daí para frente no seu planejamento de uma forma muito mais econômica. O quarto módulo, quarto passo, se chama Uma Jornada de 1000 Milhas Começa com um Único Passo. Aqui a gente vai aprender de forma simples e rápida sobre a questão das milhas para você viajar. Como você vai acumular com e sem cartão de crédito e como você vai aprender a utilizar essas milhas da forma mais simples possível, para que você não se perca num monte de informações, porque realmente, como a gente viu na aula 1, as milhas são uma grande estratégia para você economizar. E essa etapa está aqui nesse momento da jornada para você começar já a desenvolver as técnicas que você vai usar logo mais à frente nas próximas etapas. Por isso que esse método está todo costuradinho de uma forma que você vai alimentando as etapas seguintes. O quinto passo se chama Menos Rotina, Mais Roteiros, onde a gente vai falar do seu roteiro de viagem. Como você não perder tempo na hora de desenhar a sua rota da sua viagem, nem dinheiro. Saber colocar quais as cidades e as atrações na ordem certa. Inclusive aproveitando atrações gratuitas e comprando de forma mais barata as suas atrações. Passo 6 se chama Vamos Pegar o Primeiro Avião com Destino à Felicidade. Você conhece essa música, eu tenho certeza. Nesse passo, nesse módulo, a gente vai falar de transportes e deslocamentos na sua viagem. Esse módulo tem ouro. Eu vou te explicar como você vai achar as melhores passagens aéreas, as passagens aéreas mais baratas, seja com milhas, seja sem milhas, como não errar na emissão da sua passagem aérea. E você vai aprender também como se locomover no seu destino turístico. Qual que é a melhor opção dependendo de cada localidade que você tiver e de cada perfil de viajante. Você vai como de uma cidade para outra? Quais critérios que você tem que utilizar para você definir esses transportes? E eu vou te falar também de aplicativos que vão te dar a resposta rápida de como você pode definir tudo isso. E realmente esse módulo é incrível, é um módulo mais denso do curso. O próximo módulo, Liberdade de Pousar onde o coração quiser. Aqui a gente vai falar de hospedagens e de alimentação nas suas viagens. Como você pode se hospedar, escolher a melhor hospedagem pagando com milhas, pagando de forma mais barata com dinheiro
Inclusive, eu vou te dar opções de hospedagens gratuitas pelo mundo. Sim, você pode se hospedar de forma gratuita e segura pelo mundo. Vou te explicar tudo isso. E vou te explicar como que você pode se precaver para encontrar localizações, hospedagens seguras para você. Né? Mesmo que você queira alugar uma hospedagem, o que você tem que pensar para que essa hospedagem seja segura e confortável para você? A gente vai aprender também sobre como você pode otimizar seus gastos com alimentação na sua viagem, além de salas VIP, né? Como que na própria viagem você pode otimizar gastos com várias técnicas e informações importantes. O passo 8, siga seus sonhos, eles sabem o caminho. Aqui a gente vai falar de como que você vai conquistar o seu tão sonhado carimbo no passaporte. Aqui a gente vai falar de bagagem inteligente, de como transitar no aeroporto com segurança, como passar pela imigração com muita tranquilidade, como usar a internet, como você se comunicar no seu destino turístico, mesmo que você não saiba falar inglês. Como acessar salas VIP, fazer compras no seu destino turístico, né? Resgatar parte do seu dinheiro de volta. Então, todas aquelas providências no finalzinho ali da organização da viagem para você viajar com muita tranquilidade, com muita segurança, para que a sua viagem realmente seja extraordinária. E no final, você vai ter o seu planner de viagem todo montado. Aqui nesse planner de viagem que você vai baixar lá no curso, você vai fazendo o planejamento da viagem e vai anotando vários itens da sua viagem. No final, a sua viagem vai estar toda montadinha. E aí, você vai ter uma satisfação tão grande, porque você vai pensar assim, agora o céu é o limite. Depois que eu planejei essa viagem, que eu organizei essa viagem, eu posso organizar qualquer viagem para qualquer lugar do mundo, porque as técnicas são as mesmas. Eu vou usar as mesmas técnicas, seja para viajar na América do Sul, seja para viajar para a América do Norte, seja para viajar para a Europa, para a Ásia, para a África, são as mesmas técnicas. Ou seja, você vai te sentir totalmente empoderada, potente e realmente livre para poder desenhar todos os roteiros das viagens dos seus sonhos. Independente de qual etapa que você esteja do planejamento dessa viagem, mesmo que você esteja começando do zero, ou que você já esteja com uma viagem em mente, já começou até a organizar alguma coisa da sua viagem, nesse método você vai encontrar informações para todas as etapas do seu planejamento. Se a sua viagem for acontecer daqui poucos meses, se ela estiver sendo organizada para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, você vai ter informações para cada etapa do planejamento. Então, como eu disse, são 8 passos, 8 módulos do curso e essas aulas são liberadas de forma gradativa para você não se perder no caminho. Você vai aprendendo, aplicando e tirando dúvidas. Ou seja, nesse método você vai ter todas as informações que você precisa para realizar uma viagem internacional. Não é como alguns métodos que existem que você vai aprender só sobre milhas aéreas. Não, aqui você vai aprender sobre todas as etapas do seu planejamento de viagem do zero, desde o início da sua viagem. E bem no início desse planejamento, nós vamos ter 4 plantões de dúvidas ao vivo no Zoom, para que você já comece, né, com a força total o planejamento da sua viagem. A gente vai se encontrar toda semana, nas primeiras semanas, para você tirar todas as suas dúvidas comigo. Você vai estar começando o seu planejamento, você vai ter várias dúvidas. Então a gente já vai começar a desbloquear, tirar todos esses receios, todos esses medos, e eu vou te ajudar no passo a passo do planejamento da sua viagem. Ou seja, você não vai ficar com nenhuma dúvida. Se você quiser saber sobre cartão de crédito, a gente vai falar. Se você quer saber sobre emissão de passagem, se você quer aprender sobre o roteiro, quer mais informações, né, quer detalhar o seu roteiro comigo, a gente vai estar junto no Zoom e eu vou tirar as suas dúvidas específicas sobre a sua viagem, sobre o seu planejamento. Além disso, a gente vai ter encontros mensais para você fazer a mesma coisa, você compartilhar suas experiências de viagem comigo, eu compartilhar novas experiências de viagem com você, a gente ver o seu planner de viagem, a gente compartilhar assuntos extras do mundo do turismo,
Ou seja, a gente vai pôr a mão na massa. Então, todo mês a gente também vai ter um encontro para a gente conversar, para me trazer, né, novos aprendizados para você, aulas extras, aulas de aprofundamento. Se eu observar que você está com uma dúvida específica em algum item da viagem, eu posso, nesses momentos mensais, trazer aulas de aprofundamento também para você, para poder te desbloquear. Além disso, a gente também vai ter um grupo de alertas de promoções do mundo das milhas. Nesse grupo de alertas eu vou postar promoções sobre cartões de crédito, promoções de compras bonificadas, de transferências bonificadas. Vou postar também algumas promoções de passagens aéreas com milhas, sem milhas, para você ter noção, inclusive para você clarear aí a questão do seu planejamento. Então, por que esse grupo é importante? Porque você vai ter noção de, por exemplo, quantas milhas você precisa para emitir uma passagem para determinado destino turístico, porque você vai acompanhar isso. Você também vai ter acesso ali aos momentos que você vai transferir seus pontos nas promoções de bonificação. Porque, gente, todo dia sai promoção no mundo das milhas. E você, muitas vezes por conta da falta de tempo, você acaba não vendo essas promoções e perdendo grandes oportunidades. Então, nesse grupo, eu faço um filtro das promoções mais importantes e posto para você, para que você use as estratégias que você está aprendendo no curso e aplique as estratégias no momento certo. Eu vou mandar lá, gente, hoje é dia de fazer a transferência da Livelo para o Latam, multiplicar suas milhas. Então você não vai ter que ficar procurando essas promoções ao longo do ano. Você já vai receber tudo ali, os alertas nesse grupo, né? Então esse grupo vai te ajudar demais da conta, porque você vai ficar tranquilo, você não vai ter que correr atrás dessas informações. Outra coisa, na plataforma do curso você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo. Você vai estar lá assistindo a aula, vai surgir uma dúvida, ou vai estar fazendo um planejamento, vai ter uma dúvida, você já posta a dúvida e eu já te respondo ali na plataforma. Ou seja, você não vai travar em nenhum momento. E também ali na plataforma tem a comunidade de alunos, onde você vai poder ver informações de outros alunos, trocar ideias, para que você também fique mais animado aí e realmente divida as suas experiências de viagem com seus colegas de curso, que também são apaixonados por viagens. Além disso, você vai ganhar alguns presentes muito especiais e muito valiosos nesse curso, que são roteiros prontos em vídeo para você encurtar seu caminho na hora de você planejar a sua viagem. Um roteiro para Santiago do Chile, um roteiro para o Peru, que é um destino, né, que muitas pessoas têm dúvida na hora de fazer o planejamento da viagem, incluindo Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Huaraz, que são destinos maravilhosos no Peru. Como fazer o passo a passo, inclusive com links para você acessar as atrações, fazer suas compras, definir seu roteiro. Tudo isso nesse planner. Esse planner do Peru é fantástico, até o contato do taxista eu coloquei lá para você chegar e ficar muito tranquilo na sua viagem. Ou seja, esses roteiros não é para você fazer uma viagem igual, né? Porque senão estaria exatamente contra tudo que eu tô falando aqui. Mas é para você se inspirar para desenhar o seu roteiro e para que você também possa ter acesso já a várias informações que vão encurtar, que vão acelerar o planejamento da sua viagem. E aí você deve estar pensando, Sara, pensando em tudo isso, quanto que vai ser esse método? Mas na verdade a pergunta não é quanto custa esse método. A pergunta certa é quanto esse método vai trazer de economia para a sua vida, para todas as suas viagens. Olha só esses roteiros que eu mencionei agora, se você fosse contratar um especialista em planejamento de viagem para fazer esse roteiro, imagina quanto ficaria o planejamento de todos esses roteiros para você. E você já vai ter ali, né, muita coisa pronta para você. Além disso, eu quero te mostrar, só para você ter uma noção, alguns orçamentos de viagens pelo mundo que eu vi num folheto essa semana. Eu vi o folheto, peguei o folheto e falei, gente, olha só, é uma grande operadora de turismo e nesse folheto tem preços de valores de viagens internacionais para uma pessoa. Olha só, Lisboa, a partir de R$ 9.510. Punta Cana, a
partir de R$ 7.716. Orlando, na Disney, né? Todo mundo fala de Disney, né? Quando fala de Orlando. A partir de R$ 6.105. E Santiago a partir de R$ 4.512. Isso são valores de pacotes para uma pessoa. Mas você deve estar pensando, mas eu não vou sozinho, né? Eu vou com a minha família, vou com mais uma pessoa. Então, multiplica isso, né? Quanto que seria essa viagem aí, você comprando esses pacotes que normalmente incluem passagem aérea e hospedagem, né? Não incluem os demais itens da sua viagem, onde você pode usar inclusive outras estratégias. Quanto que você pensa que valeria um conhecimento para você economizar nessas viagens, em todas as suas viagens, né, de forma vitalícia, tanto para você quanto para as pessoas que vão viajar com você? Pensa só, dobre, multiplique esses orçamentos e veja quanto que seria o custo dessas viagens e quanto que você economizaria realizando essa viagem com técnicas para economizar mais de 50%. Pense aí em 5 destinos turísticos internacionais que você quer conhecer ao longo dos próximos anos. Mentalize você, com a pessoa que vai viajar com você ou com a sua família. Você já pensou quanto que custaria essas 5 viagens internacionais se você não usar nenhuma técnica, se você comprar essa viagem pronta sem usar nenhuma estratégia? Eu nem sei fazer essa conta porque além do valor financeiro tem um valor emocional, né, que você pode às vezes nem realizar essas viagens porque o valor é um valor muito alto. Então, não tem jeito de fazer inclusive essa conta, porque seria um valor exorbitante. Agora pense, você economizar mais de 50% em todas as suas viagens da agora para frente. Ou seja, é um conhecimento vitalício que você vai utilizar com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que vão viajar com você ao longo de toda a sua vida. Ou seja, a gente, como eu disse, né, não tem calculadora que faz essa conta. Pensa só você viajar muito mais, né? Você multiplicar suas viagens, viajando com conforto, com segurança. Agora, quanto custa você viajar de uma forma personalizada, sob medida, fazendo as coisas do seu jeito, diferente, né, dos roteiros tradicionais? Você viajar com a pessoa que você ama, proporcionar experiências inesquecíveis para sua família, para os seus amigos, né, para a pessoa que você quer que esteja com você nas suas viagens. Então, ao invés de você ficar vendo a vida passar, que tal dar prioridade para os seus sonhos? Né? Realmente dar um basta e a partir de agora você investir em experiências marcantes na sua vida. Tem muitas histórias para contar para sua família, para os seus netos lá no futuro. Então, em algum momento a gente tem que parar e pensar. Será que você trabalha para viver ou você só está vivendo para trabalhar? Você precisa pensar nessas experiências que você quer ter para a sua vida, né? Dar prioridade para a realização dos seus sonhos. Então, se eu fosse pensar na questão do valor do curso, eu poderia facilmente cobrar o valor de um pacote de viagem internacional. Por quê? Eu tenho certeza que na primeira viagem você vai recuperar o valor do curso. Mas eu quero que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? Esse é um propósito para mim, disseminar esse conhecimento. Então, na verdade, não é um gasto, é um investimento, né? Você vai economizar milhares de reais ao longo de toda a sua vida com esse método. Então, o que eu decidi? Que você vai pagar apenas por todo esse conhecimento, por um conhecimento vitalício que vai transformar a sua forma de viajar para sempre, vai multiplicar suas viagens e vai te ajudar a tirar todos os seus sonhos de viagem da gaveta. Olha só, se você dividir esse preço por dia, é o preço de um café. Eu acho que você consegue nem comprar um café com esse valor, né? Para você realmente ter uma transformação na sua forma de viajar. Mesmo que você nunca tenha feito um curso online, mesmo que você nunca planejou uma viagem do zero, mesmo que você também não tenha feito outros cursos ou que tenha feito cursos que não tenha transformado sua forma de viajar, você vai substituir todo esse receio pela transformação na sua forma de viajar. Agora você vai aprender algo novo. A gente até sente um friozinho na barriga, né, na hora que a gente vai aprender algo novo. Mas quando a gente sabe que aquilo vai ser marcante e que aquilo ali vai ser transformador na nossa vida, a gente precisa tomar uma decisão, né? A gente encara ali como um grande investimento na sua vida, que realmente lá na frente você vai ver como que tudo isso fez toda a diferença.
Ou seja, com esse valor você vai ter o acesso a um ano a todo esse conhecimento, com todas as atualizações que virão também. Você vai ter um ano de acesso nesse grupo de alertas que vai facilitar muito, adiantar muito a sua vida. Você vai receber todos aqueles bônus de roteiros e você ainda vai ter 15 dias para você testar a metodologia, entrar lá na plataforma, ver as aulas, ver se realmente isso é para você. E se você no final achar assim, não gostei, não é isso que eu quero, é só você pedir o reembolso. Eu nem vou te perguntar o motivo, a gente já vai fazer o reembolso tendo esses 15 dias para você. Então, o risco está todo comigo. Você vai entrar, você vai analisar, você vai ver o que você está achando e se você decidir por algum motivo não continuar, é só você pedir o reembolso, que a gente faz o reembolso direto pela plataforma, você não precisa preocupar com isso, né? Agora você deve estar pensando, será que então vale a pena? Olha só o que meus alunos estão dizendo sobre isso. Não, valeu muito a pena. Muito, muito. Só a economia que eu tive o ano passado já, tipo assim, pagou o curso 10 vezes. Devo ter economizado quase 20 mil. Fora que eu vou viajar ainda, né? O que eu economizei só nessa viagem agora, só nessa, já pagou e repagou 1000 vezes. O curso da Sara, ele é muito completo. Ele fala desde os cuidados com a documentação até um cuidado de onde hospedar, vantagens do cartão. Eu já tenho coragem de sair com a minha família para um país que eu nem domino a língua, porque eu também aprendi estratégias, que usando o método da Sara, eu vou viajar muito mais. Por quê? Porque com o dinheiro que eu vou gastar em uma viagem, vai fazer várias. Eu vou falar gasto, não, vou falar em investimento. Que eu fiz no curso da Sara, valeu cada centavos. Porque o investimento que você faz no curso, você ganha uma economia de uma hospedagem, de aluguel de carro, numa estratégia de milhas, né? Então, vale muito, muito, muito a pena. Agora eu consigo fazer a viagem com mais foco, sabendo o quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou economizar e juntar esse dinheiro e fazer outra viagem. Ela faz a gente entrar numa imersão mesmo de cultura, do lugar que a gente quer visitar. Assim, no início do curso é mais para a gente entrar assim nessa, né, no clima da viagem mesmo. Não é difícil, é muito fácil, é fácil demais e eu acho que qualquer pessoa consegue fazer, né? Basta ela fazer da maneira certa, da melhor maneira para ela, porque a gente esse medo meu, esse receio meu. Em todas essas questões aí, era um receio mesmo por falta de conhecimento mesmo, né? Depois do curso, né? Eu meio que a minha mente libertou, né? Eu sinto mais tranquila, né, ao planejar. Eu sei que eu consigo, né, ter um planejamento do jeito que eu quero, fazer uma viagem da maneira que eu gosto, no ritmo que eu gosto. Economizar agora para viajar mais depois. Uma experiência completamente diferente das viagens que eu costumava fazer, né? Porque eu costumava pensar em pontos turísticos. E agora, com o curso, mesmo no comecinho, já está um pouco além disso. Já está, para mim, já é mais interessante pensar além, que vai tornar a viagem mais legal. Eu achei interessante isso, que eu não pensava em associar as coisas. Agora, então, chegou a hora de você tomar a sua decisão. Você tem 3 opções. Você pode continuar viajando da mesma forma, né, que você sempre viajou, né, seguir nesse mesmo fluxo, fazendo as viagens que você faz. Você pode tentar fazer sozinha, tentar fazer sozinho, buscando informações na internet, em vários canais, né, como eu fazia antes de desenvolver esse método. E acabava que eu perdia muito tempo e acessava muitas informações que não eram fidedignas, mas você pode tentar fazer isso de forma sozinha, né, individual, embora você vai gastar mais tempo para poder condensar todo esse conhecimento, ou você pode tomar a decisão de vir comigo nesse caminho, né, realmente fazer esse upgrade na sua forma de viajar e realmente fazer isso de uma forma com uma metodologia,
com um passo a passo e com o meu acompanhamento durante todo esse tempo. Com certeza você vai economizar muito tempo, muito dinheiro e planejar de agora para frente todas as suas viagens de uma forma extraordinária e com economia de mais de 50%. Então chegou a hora de você decidir e eu quero que você venha para o lado de cá. Eu quero te dar a mão para que você realmente tire seus sonhos de viagem da gaveta. Então, muito obrigada e eu estou te esperando aqui para que você realize viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%.